Os anos 1970 foram um ponto de virada na história do incrível Homem-Aranha. As histórias em quadrinhos variam do sério ao engraçado. Enquanto o Cabeça de Teia estreava em live action nos Estados Unidos da América, um show quase surreal surgia no Japão. Agora podemos aproveitar os frutos da disputa entre fabricantes de brinquedos e customizadores. Vamos explorar tudo o que fez o Homem-Aranha dos anos 1970 ser tão espetacular. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e figuras de ação. Brinquedos legais do escalador de paredes foram lançados nos anos 1970 como o Homem-Aranha motorizado da Renko e a icônica figura de ação da Amigo. Este vídeo mostrará o que deixou de ser feito na década MII, mas deveria ter sido. Como uma grande prêmio, 7 Spider Machine personalizada. Desde o programa japonês do Homem-Aranha, até uma figura Marvel Legends de 15 centímetros do Homem-Aranha, interpretado por Nicholas Hammond em live action. Mas vamos começar com o carro mais estiloso dos anos 1970, o Aranha Móvel. O início dos anos 1970 foi uma época bem sombria para o lançador de teias. O roteirista Gerry Conway havia apresentado o Justiceiro e matado Gwen Stacy. A gente realmente precisava de um pouco de leveza. Entra em cena o Aranha Móvel. Mais especificamente entram a Sra. Carter e Lombardo da Corona Motors, que pra mim se parecem muito com Stan Lee e Roy Thomas. Esses dois sugerem que o Homem-Aranha anuncie o novo motor de carro não poluente deles. O escalador de paredes recusa e sai balançando nas teias. Mas nosso lançador de teias, sempre sem dinheiro, pede ajuda ao amigo Tocha Humana para construir o Aranha Móvel. Eles criam um bug de praia estiloso e na edição 130 de O Espetacular Homem-Aranha, o Aranha Móvel estreia. Tocha exibe recursos especiais que adicionou, como sinal de aranha e lançadores de teia customizados. Então os garotos levam ela para dar uma volta. Só tem um problema. Como nova-iorquino, o Aranha não sabe dirigir, mas após aprender um pouco, ele e seu novo brinquedo enfrentam capangas com mochilas a jato até que surge o Cabeça de Martelo. Depois de deter o mafioso da CTE, o Aranha sai dirigindo pela neve de Nova York em seu conversível. Depois, em O Espetacular Homem-Aranha 141, vemos o Aranha Móvel sendo retirado do depósito para o herói vasculhar a cidade em busca do Chacal. Embora sua direção tenha melhorado, um dos mistérios usa uma clássica cortina de fumaça, forçando o Aranha a dirigir seu carro diretamente para o East River. Apesar de aquilo parecer o fim, o terrível consertador resgatou o carro do rio, reconstruiu-o como máquina de destruição e o usou para atacar o escalador de paredes. Na edição 160 do Espetacular Homem-Aranha, um Aranha Grog é atacado por um bug controlado remotamente após ver algo nas sombras. É uma batalha bem intensa que se estende por várias páginas do quadrinho e exige toda a agilidade, engenhosidade e força do Aranha para superar o veículo assassino. Depois de salvar o dia, ele finalmente encerra a história indo até os escritórios de Carter e Lombardo e deixando para eles um presente de despedida apropriado. O Aranha Móvel não surgiu de uma empresa de brinquedos antes dos quadrinhos. Na verdade foi o contrário. A ideia era justamente incentivar uma empresa a fabricá-lo. O mais próximo que tivemos nos anos 70 foi o Spider-Car da Amigo, que tem algumas semelhanças. Tenho vários Spider-Mobiles na coleção, incluindo este na exposição do Aranhaverso. Em 2018, a Hot Wheels lançou este Spider-Mobile incrível para sua linha de 50 anos. Adoro como ele é fiel aos quadrinhos, com a capa da edição 130 na embalagem. Dá pra ver os faróis, as rodas de aranha, o padrão incrível e o visual de bug de areia com o motor exposto atrás. Muito legal, a embalagem muito bacana. Eu meio que queria ter conseguido todos esses. Digo, um Justiceiro, Van, o caminhão de chimichanga do Deadpool, esses aqui parecem muito legais. Mas dos 5, obviamente, eu vou escolher o Aranha Móvel como o que eu mais quero, mas ainda assim eu quero algo maior. E então, na linha Homem-Aranha e Amigos, nós temos esse Aranha Móvel, agora ele está um pouco mais próximo, um pouco mais moderno, um compartimento do motor um pouco maior. Eu realmente gosto desse gancho na parte de trás, que tem tipo um recurso de guincho retrátil. Onde fica o botão para isso? Bem aqui. Então ele recolhe rapidinho, muito legal. Há um compartimento pequeno no capô com buracos para encaixe. Para os amigos do Homem-Aranha, você pode colocar 2 pessoas bem aqui na cabine. E mesmo que as luzes não fiquem em pé como as dos anos 70, definitivamente tem o mesmo clima, com as teias de aranha ao redor e o incrível Homem-Aranha bem na frente.
Então, poxa, sabe, isso é legal, mas ainda quero algo maior. E é aí que meus amigos da One Customs entram em cena. Descobri a One Customs no Instagram e me impressionei com a qualidade da impressão 3D deles. Esse Leopardon tem mais de 1,80 metros. Quando vi que tinha o Spider Mobile e o Spider Martini Grande Prêmio, 7 à venda, fiquei animado. Eu não pensei duas vezes e comprei na hora. E agora, aqui, vemos novamente o Spider Bug, exatamente como chegou para mim. Algumas peças ainda não foram fixadas, o que é normal, pois vamos personalizá-las. Ele veio em peças separadas que vamos colar com super cola para que fiquem firmes, e vamos fazer isso novamente. Utilize alguns tipos diferentes de, você sabe, marcadores, algumas canetas, canetas de tinta, algumas coisas diferentes para realmente dar aquele brilho extra. Assim, isso pode ser o centro das atenções de qualquer exposição, mas novamente, do jeito que veio na embalagem, exatamente como veio, isso já é digno de ser exibido. Nós só vamos ver se conseguimos fazer um pouco mais para destacar a excelente escultura que está aqui. Ao me preparar para customizar este modelo impresso em 3D, inicialmente desmontei todas as peças separadas para poder trabalhar nelas individualmente. Comecei colando a estrutura principal com super cola e depois fui preencher as linhas da teia. No começo, achei que poderia usar tinta para linhas de painel e deixar o preto líquido fluir pelas fendas, mas percebi rapidamente que a tinta estava penetrando no plástico. Então mudei de estratégia, depois preenchi manualmente as linhas da teia com caneta, o que funcionou bem melhor. Isso criou linhas definidas que destacaram os detalhes esculpidos do modelo. A lavagem com tinta preta funcionou melhor no compartimento do motor, onde ela meio que penetrou no plástico e deu aquele visual sujo de motor que eu queria. Agora era hora de passar a caneta cromada nas peças cinzas, que imita bem o visual de metal polido. Minha assistente aqui não foi tão útil quanto eu gostaria, mas ela ajudou um pouco. Por fim, algumas camadas de diferentes tons de amarelo para transformar os faróis de plástico em algo que se pareça mais com vidro. Estamos quase terminando. O modelo já é quase perfeito ao sair da caixa, mas também é divertido personalizá-lo. Tudo o que tentei fazer aqui não foi mudar o modelo, mas sim realçar os detalhes incríveis que já estavam na escultura. Então vamos dar uma olhada no produto finalizado. Então, aqui está o meu produto personalizado, finalizado agora. Esse aqui realmente não precisou de muita personalização, o principal foi colocar as linhas pretas para destacar o padrão da teia. Eu adicionei algumas camadas diferentes de tinta nos faróis para deixá-los com aparência de vidro. E claro, eu cromei os faróis altos, assim como o Santo Antônio e a parte da frente. Adoro como o para-brisa dianteiro pode ser abaixado e recuado totalmente. Passei um pouco de tinta para destacar alguns desses bancos. Uma das coisas legais desses bancos é que eles realmente deslizam. Então, dependendo do tamanho da figura, você consegue encaixá-la ali dentro com mais facilidade. Eu dei um toque a mais na parte de trás, usei aquela tinta preta para dar uma lavada com um pouco de preto. Incluí também destaques cromados para valorizar aspectos dos motores. As rodas estavam tão perfeitas que eu não quis estragá-las, então deixei elas completamente intactas. Mas o produto final é um lindo Spider Mobile em escala 1/12, e esse carro claramente serve para todas as suas lendas da Marvel. Tenho usado uma Mafex aqui que realmente captura o clima dos anos 70. Ele não tem aquele visual mais moderno do Homem-Aranha e seus amigos, ele realmente traz aquele visual de bug de areia dos anos 70. Acho que isso ficou quase perfeito e mal vejo a hora de incluir na minha exposição de Homem-Aranha de 6 polegadas. Está curtindo esse mergulho profundo na história dos quadrinhos das figuras de ação que todos nós amamos? Deixe seu like e inscreva-se no Carbon Scoring, trazemos novidades toda semana. A CBS levou super-heróis ao horário nobre quando a televisão aberta era dominante, antes da televisão a cabo ou streaming. Os grandes sucessos de Mulher Maravilha e o Incrível Hulk foram acompanhados por o espetacular Homem-Aranha. Foram ao ar 13 episódios entre 1977 e 1979 com Nicholas Hammond como Peter Parker. O piloto de 90 minutos teve a maior audiência do ano na CBS, mas a série nunca teve chance por causa dos altos custos de produção e do desempenho abaixo do esperado no público adulto. Além do próprio medo da CBS de ficar conhecida como a emissora dos super-heróis, a falta de vilões conhecidos dos quadrinhos e os efeitos especiais ultrapassados também tiveram um papel nisso. Mas a série é lembrada com carinho por aqueles de nós que estavam por aí na época e que estavam famintos por mais aventuras do amigão da vizinhança. Dizer que a existência desse boneco é a realização de um sonho é pouco.
Eu nunca pensei que teríamos um boneco real do Homem-Aranha de 77, muito menos um na linha principal da Marvel Legends. Antes de tirar o boneco da embalagem e analisá-lo, quero destacar o quanto ela é incrível. Eu adoro esse logo dos anos 70 ali, e essa fonte incrível dos anos 70 com o 1977 escrito nela. A arte da embalagem com uma escultura da cabeça do Homem-Aranha e quase esse visual de Vimy nas laterais, simplesmente grita anos 1970. E claro, temos duas imagens diferentes de Nicholas Hammond com o traje do Homem-Aranha. E claro, na parte de trás, eles usam o boneco para replicar o pôster original, lançando a série de televisão com o primeiro filme para televisão, um recurso muito legal. O boneco vem em uma embalagem transparente, permitindo que você o veja. Graças a Deus, voltamos às embalagens com janela aberta. Mas tem outra coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre essa embalagem, que é quando você realmente tira o boneco dela. O fundo na parte de trás da embalagem é o pôster do filme, então você pode usar esse fundo se quiser recriar aquele pôster clássico do filme. Está tudo aí para você. Realmente uma atenção incrível aos detalhes nessa figura sensacional. Como disse, não achava que essa figura realmente aconteceria. Então, há vários anos eu resolvi tomar uma atitude e criei minha própria figura personalizada do Homem-Aranha 77. Eu comprei essa peça pré-esculpida no Etsy, ela não estava pintada, era só plástico 3D, e eu realmente documentei minha jornada pintando essa peça e dando vida a ela em outro vídeo. Se tiver interesse, deixarei um link no final. Mas eu sempre fiquei muito satisfeito com o visual disso, achei que capturou muito bem os olhos e a escultura facial por baixo da máscara. Achei que havia um logo do Aranha bem preciso na frente e nas costas, além do cinto e do cartucho do lançador de teia. Então essa figura na verdade estava em exibição no meu Aranhaverso, só esperando ser substituída pela nova Marvel Legends. Mas ainda tem um lugar muito especial no meu coração, e eu ainda gosto muito do corpo humano. As proporções disso, talvez eu precise mantê-la na exposição por mais tempo. Agora chegamos ao que realmente importa, algo autêntico. Marvel Legends 1977, Nicholas Hammond, Homem-Aranha. Tinha coisas que você precisava acertar nesse boneco, e acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Obviamente o número 1 é a máscara, aqueles olhos marcantes fazem você reconhecer imediatamente nosso Homem-Aranha da televisão, com as lentes prateadas, um formato muito específico do preto ao redor delas, e claro, o esculpido da cabeça, onde você realmente pode ver o nariz e o queixo. Ali, você tinha que acertar exatamente o logo largo da aranha, e o cinto e os lançadores de teia tinham que estar perfeitos. Agora, eu não tenho problema nenhum com o fato de que essa figura basicamente utiliza o corpo do Homem-Aranha japonês de alguns anos atrás. Eles são essencialmente, tenho quase certeza, exatamente o mesmo molde. Muita gente reclamou do tom quase alaranjado do Homem-Aranha japonês. Dá pra notar uma diferença ao comparar lado a lado. O novo é bem mais vermelho e azul tradicional. Os logos da aranha são parecidos porque eram parecidos nos trajes, mas são distintos e diferentes, e há até uma pequena diferença sutil nas aranhas das costas. O Homem-Aranha japonês usa um comunicador para chamar o Marvelar e o Leopardon, enquanto o Aranha tem lançadores de teia. Ambos são incríveis. Esculturas de cabeça únicas nos dois, o japonês. Uma combina com o formato da cabeça do ator que fez aquele personagem, enquanto acho que essa combina com a do Nicholas Hammond. Minha única pequena reclamação sobre essa figura seria isso. Eu acho que a cabeça fica só um pouquinho baixa no corpo. Se ela estivesse um pouco mais alta, só um pouquinho. E talvez eu use um pouco de massa adesiva ali, só para levantar um pouco a cabeça, deixando ela um pouco mais alta no pescoço. Fora isso, é uma representação muito boa. Agora ele vem com um par de mãos fechadas e alguns efeitos de teia. Mas ele veio talvez com o melhor efeito bobo de todos os tempos. E é esse barbante. Isso mesmo, não é nada mais do que um pedaço de barbante. Mas se você era fã do programa de televisão do Homem-Aranha, sabe que era exatamente isso que saía dos lançadores de teia do Aranha. E ter realmente a visão, mesmo que tenha sido meio que numa brincadeira, de incluir esse barbante junto com o boneco é simplesmente genial. Eu sei que Jesse Falcão, o fundador, o pai das lendas Marvel, foi uma parte fundamental para dar vida a esse boneco, e espero que sim. Jesse está atualmente trabalhando em um boneco do Hulk do Lou Ferrigno, que seria o próximo grande boneco dessa linha. Mas ter um Homem-Aranha dos anos 70 nosso, de mercado de massa, fácil de conseguir.
Ah, é simplesmente incrível demais. Olha, foi legal ver o Homem-Aranha na telinha, mas nada se compara à insanidade perfeita da série japonesa do Homem-Aranha. 41 episódios foram exibidos entre 1978 e 1979. Já falei sobre a série em detalhes em outro lugar, segue a versão resumida. O piloto de moto Takuya Yashiro recebe uma injeção de sangue alienígena, ganhando poderes de aranha, enquanto também consegue uma pulseira que dispara teias e controla sua nave voadora. Marvelar, que se transforma no robô gigante Leopardon, mas tem mais uma parte nisso. A Máquina-Aranha Grande Prêmio, 7. O carro voador super estiloso do Homem-Aranha vinha equipado com metralhadoras e lançadores de mísseis, e se conectava ao Marvelar antes de se transformar no Leopardon. Curiosidade, o Grande Prêmio no nome faz referência ao produtor Gene Pelk, representante da Marvel no Japão, que tornou esse programa possível. Assim como aconteceu com o Spider Mobile, a Hot Wheels entrou na onda com sua própria versão personalizada da Spider Machine Grande Prêmio 7. Agora, esse foi um item exclusivo da San Diego Comic Con de 2019 e essa embalagem está sensacional. Olha, você tem a Spider Machine aqui, tem um texto bacana sobre o seriado do Homem-Aranha de 1978 com fotos legais. Você tem o Marvelar, tem o Leopardon, claro, e tem o Homem-Aranha com co-branding da Marvel e Hot Wheels. Muito, muito bonito. Eu normalmente não guardo embalagens, mas essa aqui eu tive que guardar e por mais legal que seja essa embalagem externa, fica ainda melhor com o veículo em si. Olha só, temos aquele ótimo logo do Homem-Aranha, uma imagem perfeita do Aranha com a Máquina-Aranha e o veículo em si está absolutamente incrível. Tem até um mini Homem-Aranha no banco do motorista. Muito bom. Os detalhes cromados, as presas de aranha na frente, tudo isso ficou ótimo e é algo que eu gostaria que a Hot Wheels fizesse com mais frequência. Tem uma janela para que você possa realmente ver através e olhar dos dois lados, o que é especialmente útil, porque o Homem-Aranha está no lado da bolha ou no lado do cartão da embalagem, então isso te dá a possibilidade de realmente vê-lo um pouco melhor. Some-se a isso essa arte de embalagem incrível com Leopardon e Homem-Aranha, e isso é um sucesso total. Então esse é o nosso olhar moderno sobre a Spider Máquina Grande Prêmio 7. Mas você tem que perceber que o Japão é uma cultura de brinquedos. E quando você tem um sucesso como eles tiveram com o programa do Homem-Aranha de 1978, eles vão criar produtos. E este é um Spider Machine Vintage. Você pode ver o Grande Prêmio 7 bem ali, ele tem os 4 escapamentos, todos os detalhes do design. A aranha na frente, este aqui faz um trabalho muito bom ao usar o para-brisa como se fossem olhos de aranha. E claro, ele tem projéteis que disparam, que eu acredito que saem da frente, com uma embalagem um pouco mais simples. Queria ter esses outros, não sei de onde são. Talvez alguém nos comentários saiba, mas são muito legais. Além disso, parece que isso tem uma função de corda que se você puxar para trás, ele realmente decola. Mas Homem-Aranha Máquina Grande Prêmio 7 direto do Japão, muito legal ver isso. Mas essa não é a melhor versão disso. Porque mais recentemente a Bandai, na sua linha Soul of Chogokin, nos deu esse lindo Leopardon de metal fundido. Esse negócio é bem pesado, afinal essas peças são todas de metal. E como ele é tão grande, na verdade veio com seu próprio suporte. E a parte legal do suporte é que sim, tem um espacinho onde o Homem-Aranha pode ficar, tem os 2 lugares onde os pés do Leopardon ficam. Mas se você puxar isso aqui, olha só, escondido por dentro tem uma Máquina-Aranha. Uau, muito legal, proporções ótimas, tudo o que você procura nesse modelo. Então existem várias versões diferentes, todas em uma escala menor. Mas vamos pegar o grandão e ver o que temos. Então aqui está a Máquina-Aranha Grande Prêmio, 7 direto da caixa. E você pode ver o nível de habilidade e cuidado que foi colocado no design e na impressão desse modelo 3D. Todos os detalhes estão aqui. Adoro os foguetes a jato atrás. Esse plástico azul translúcido em particular usado no para-brisa está especialmente lindo. Agora vou colar as peças, o painel encaixa, os bancos encaixam, tem até um compartimento do motor com detalhes internos. Eu não sabia disso ao comprar, foi uma surpresa. Adoro como tudo se encaixa. Essa frente ficou realmente bem feita. E até nas rodas, você tem o Spider Machine Grande Prêmio, 7 branco. Esse negócio é perfeito assim que sai da caixa, mas a gente vai mexer nele, vamos dar uma ajustada. Um pouco de customização, destacar detalhes da escultura e talvez colocar adesivos.
meio que realmente levar de perfeito para duplamente perfeito. Então vamos ver o que a gente pode fazer com isso aqui. Para o grande prêmio, 7 só era preciso um pouco de tinta para realçar os detalhes. Aqui, estou aplicando cromo nas rodas. Como eu disse, esse negócio estava basicamente perfeito assim que saiu da caixa. Mas para uma adição tão única à coleção, eu queria levar isso ao próximo nível. Nem todos podem concordar com as mudanças que fiz, então veja como fiz. Aqui está o produto final, e tenho que dizer que estou realmente muito feliz com o resultado. Arrisquei mais personalizando este do que antes. O Spider-Móvel realmente entrou no trabalho de pintura dele, realmente adicionei muito mais detalhes neste aqui. E foi perigoso porque obviamente você acaba derramando um pouco de tinta e teve que voltar e refazer algumas áreas. Mas estou realmente feliz com o resultado. Senti que o vermelho do modelo original estava um pouco sem graça, parecia um pouco plástico demais. Então eu passei um vermelho metálico por cima do vermelho, mas aí acabou ficando muito alaranjado. Então, voltei mais uma vez e passei uma segunda camada de tinta vermelha. E eu acho que isso realmente realça muito mais o visual metálico aqui. Claro, há muitos detalhes cromados, como o escapamento, as calotas e aqui em cima com os motores a jato dos dois lados. Veja, conseguimos colocar um pouco de tinta cromada ali. Assim como no painel, coloquei muitos detalhes cromados e até algumas aplicações de tinta específicas no painel. Incluindo como no painel. Ali, os bancos têm alguns detalhes sutis em linhas cromadas. Mas, sem dúvida, a coisa mais importante que fiz foi criar adesivos personalizados e mandá-los imprimir em papel adesivo, para obter os logos clássicos da Spider Machine, Grande Prêmio, 7 e a aranha na frente. Você pode ver um pouco do tipo de acabamento do adesivo, mas isso faz o logo se destacar muito bem. E é um componente tão importante para o visual do carro que eu senti que ele ficaria completamente vazio sem isso. Fiz muitos detalhes na parte de trás, onde usei um pouco daquele wash de tinta para realçar um pouco do trabalho de design do motor. E claro, também dei aos motores foguete um pouco daquele vermelho metálico. No geral, estou realmente muito satisfeito com o quão incrível ficou o Grande Prêmio 7, sabe? Ele ainda tem o capô que abre, é claro, aquele ótimo cockpit azul translúcido, e encaixa perfeitamente suas figuras Marvel de 15 centímetros. A figura do Homem-Aranha japonês da linha Marvel Legends. Isso aqui também vai ocupar um lugar de destaque. Na minha estante, estou pensando em montar uma exposição inteira do Homem-Aranha japonês para realmente aproveitar o quanto essa peça ficou legal. Mas dá pra ver, é um grandalhão. Mas cara, depois de todo o trabalho feito, valeu totalmente a pena. O que acharam dessa viagem aos anos 1970? Me contem nos comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram. E como sempre, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.